Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo Seagull, vídeo 10, criando formulário de forma simples. Para quem é novo aqui, essa é uma, digamos, playlist chamada, que eu chamei de Short Classes, voltada para Python com Django, aplicações web. A ideia do Short Classes é que não existe bem uma ordem, né, uma sequência, né? Bem um curso, a gente vai trata de assuntos independentes. Então, claro que tem coisas que eu entro mais em algum detalhe e outro, porém, de forma geral, eu assumo que certas coisas a pessoa já, né, o aluno já conhece, porque ela é justamente por ela ser direto. Então, por exemplo, você quer aprender a criar formulário, você já sabe criar modelo, né? Então, é mais ou menos assim. Porém, claro, eu não vou ficar falando dessa forma, tá? A gente fez só uma forma. Vocês vão entender o porquê. Então, a aula de hoje é voltada para formulários. Eu não sei se todos conhecem, até porque é a forma padrão que é ensinada. E é sensacional. Porém, muita gente não sabe usar. E realmente assim tem as suas limitações, porque o Python ele foi meio que desenvolvido assim pensando na facilidade em digitar pouco. Porém, né, nem tudo é perfeito e tem sempre exceções, mas vocês vão entender. Para coisas simples funciona muito bem, né? E principalmente coisas que são padrões, por exemplo, login, formulário de login, aí você já tem até o prompt deles, né, do Python com Django. Hoje a gente não vai falar do formulário de login, a gente vai falar de formulário em geral, né. Então, assim, o que é um formulário, né, só pra gente alinhar, um conjunto de informações e que a gente chama de formulário por quê? Porque são informações que eu vou trabalhar nelas. Quer dizer que eu vou modificar dados no banco. E como que eu faço isso? É através da tag form, por isso o nome formulário. Então todo form, né, toda tag lá, form, isso é aula de HTML, vai ter que ter um action, que vai ser a função que é chamada quando o usuário clica no botão de enviar, que é o type submit, né? Tanto que você não pode ter mais de um botão, você pode ter problema se você tiver mais de um botão submit dentro do mesmo form, ele não vai saber qual que ele tem que rodar, na verdade ele vai tentar rodar os dois, se não me engano. Mas vamos lá. Então, o que é o propósito de hoje? A gente vai criar um formulário simples, tá? Utilizando as melhores práticas, que é a classe Model Form. Igual a gente tinha o Models, que era para os modelos, nós temos o Model Form. Aí eu fiz um desenho aqui, só mais ou menos, não sei se vai ficar claro. Então, tudo nasce no que? No modelo. É o que? A minha tabela. Então, vamos supor que tem uma tabela com muitas informações. Vou falar do aluno porque é o objeto que eu ia criar. Eu comecei a criar na outra aula. Então, vamos lá, aluno, né? Tem nome, idade, telefone, não sei o que, endereço, ok, blá, 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 blá. Legal. Quando eu crio um form, o que eu tenho que fazer para eu utilizar essa funcionalidade do form do Python, tá? E quando eu falo essa funcionalidade, vocês vão entender porque também é que eu não quero atravessar, né, o assunto. Então vamos lá. Então eu tenho um form com lá 20 campos. Porém, quando ele for fazer o cadastro, eu quero que ele só informe o e-mail e a idade. Tá bom por enquanto. Se ele for fazer uma adição lá na frente, aí eu peço para ele completar. Então quer dizer, o form é diferente do seu model, certo? O seu modelo é completo. Só que o seu form, para esse caso, que você pode ter mais de um formulário relacionado ao mesmo modelo. Então, para esse form, você só quer o nome, idade e telefone. Pronto. Bom, beleza.
Lá quando você cria a função, né, no Python com o Django, e você chama o form, ele já sabe quais são os campos, porque isso a gente vai criar, né? Tem que criar, por isso que eu falei, tem que criar o formulário, que não precisa ter exatamente os mesmos campos. Porém, aqui é uma atenção, um ponto importante. Se você tiver campos obrigatórios aqui e você não colocar aqui e não tiver uma tratativa aqui, que seria o default, por exemplo, vai dar erro, né? Daria já um erro normalmente, certo? Se você tentar inserir um registro numa tabela, que um campo não nulo, você tenta inserir nulo, dá erro. Só que quando a gente fala de form, é um bem mais complicado, né? Só que assim, o bacana, vocês vão ver, é uma linha de código, gente. É impressionante, calma. Que aí, assim, o HTML, ele consegue, claro, eu dei Django sempre, né? Que traduz para o HTML. E então, assim, no final é sempre um HTML. Isso não muda, tá? Então, o form é só como se fosse assim, olha, eu vou ter um cadastro de usuário e eu quero esses campos. Eu vou... Só que quando a gente fala de formulário, ficou bem claro, né? Não, você não vai achar, é login e cadastro. Não, não é só isso. Imagina uma pesquisa, né? Você tem um campo de busca e um botão. Então, você quer fazer uma pesquisa. O que você está fazendo? Você está querendo, você está enviando uma informação, certo? Para o sistema. Você está enviando a palavra blá blá blá. Então, o blá blá blá, ele tem que pegar como? Com um comando através de um formulário. Se ele não estiver dentro de um formulário, eu não consigo pegar. Porque existe um método que é o post. E já é mais detalhes dos códigos. Mas assim, essa é a estrutura básica, tá? Então, o form, para ele desenhar, só fechar, para ele desenhar a telinha do HTML, ele se baseia nos campos daqui. E aí é que entra também essa outra parte bacana. Você não precisa informar nada obrigatório, nada. Por quê? Ele usa tudo que foi definido aqui. Então, quando você coloca o form, ele já coloca lá um campinho obrigatório, ele marca. É muito bacana. Então, vamos em frente. Então, eu acho que eu concluí, né? Quando eu falei, se você tiver um campo que é obrigatório, mas você não colocou um form e você não tratou, né, como lá o default, vai dar o pau, né? Então, você tem que colocar um default. Ou você joga o erro na tela para o usuário para ele responder. Mas alguma tratativa tem que ter, senão vai dar um erro, e não é bacana esse erro. e é isso, calma, vamos seguir. Bom, passo a passo. Então, criação de um modelo simples, de um formulário. Vamos criar a função que vai chamar esse formulário. Vou criar a página HTML, vai ser pequena. E vamos criar um link, né, na página home, que chame essa página que a gente vai criar. É só uma reparação referente... É porque eu comecei criando com o módulo 1, o nome, né, do projeto. E depois eu criei o Shorts. Só que aí eu acabei aqui misturando, porque o módulo 1, que é do curso e não do Shorts, ele tá mais completo, ele já tem um CSS, então eu tô utilizando ele. Mas é a mesma coisa, por isso que eu falei, o Shorts é para ser assim, né? Então eu fiquei pensando, eu falei, bom, eu acredito que seja interessante trazer alguns tipos diferentes, né? Então o nome, descrição, seria texto, a data, quantidade, isso aqui são os tipos, né, do campo. Então vamos criar um modelo, pelo menos com um campo, né, de cada tipo. Aí eu já criei aqui, ó, um animal, que eu escolhi errado, eu escolhi sob pressão, não funciona. Ficou estranho, né? Valor, quantidade, porque era só pela questão do campo.
data de nascimento, até faz sentido. Aí pensei, pode contar que é um pet shop que vende animais, né? Então eu tenho aqui, ó, o Sharp Field, que é o string, né, o texto, o Date Field, e veja que tem o Date Time Field também. O Date só tem a data, e o Date Time é a data e a hora. O valor decimal, você tem que informar o máximo, né, de dígitos e quantas decimais, quantos que vem depois da vírgula. E a quantidade é o integer. E aqui eu tô falando que pode ser nulo, e de default tô colocando zero. Bom, então é isso. Aí eu criei a classe. Agora, para eu criar o formulário, eu tenho que vir, de preferência na mesma aplicação, que aqui está no principal. Eu venho na... deixa eu aumentar, eu descobri, ó. Nossa, vou ficar pra falar que disse que não tinha feito isso até agora. Bom, então vamos criar aqui o formulário, ó. Essa aqui é a que eu tinha criado anteriormente, mas aqui no import, só para, né, a dica é sempre usar isso. E aqui serão os modelos que você vai utilizar, né, serão as tabelas. E esse aqui também tem que colocar, né, igual a gente importa o models form, ou desculpa, o models, tem o model form. Aí eu venho aqui, e é sempre sugerido você usar o nome da classe e o form, tá vendo aqui, ó? Então, classe, categorias, form, é um padrãozinho e o Python funciona melhor desta forma. Então, vamos colocá-lo não pode ter espaço, form. Ó, então a primeira letra de cada palavra maiúscula. Aí forms model form class method, isso é padrão, basicamente você está definindo, né, qual que é o modelo que ele vai utilizar aqui. Então eu vou usar o modelo alunos aqui também, então eu tenho que importá-lo, alunos. E agora eu vou definir os campos, que são os fields, em inglês é campos. Então eu vou colocar tudo, né, nome, aí ó, entre aspas simples, e tem que ser idêntico, oh meu Deus, idêntico aqui, animal, é idêntico ao que tá aqui, tá? Senão vai dar problema. Então aqui, ó, não sei porque eu falei alunos, acho que eu tô dando aula. Animal, animal, aí vem data de nascimento. E aqui eu não preciso colocar tipo, nada, eu só preciso colocar entre aspas simples, garantir que seja o mesmo nome que tá lá no meu módulo e colocar aspas simples e a vírgula. O último não precisa colocar nada, não põe um ponto, por favor. E vou dar um salvar. Voltando aqui na apresentação, já fizemos o modelo. Não é obrigatório utilizar todos os campos, como a gente viu. Que é criar, né, a função que vai... Quando eu falo instancio ao objeto, é porque é um termo da orientação a objetos, né? Nada mais é que criar um novo objeto, quando a gente fala instanciar. Ou seja, crie um objeto da página tal, né, e devolva pro browser. E aí, o que seria, né, a gente coloca aqui, eu vou acelerar. Bom, então eu criei lá o caminho, né? Criei a função. E agora, o que eu faço, hein? Olha só.
eu tenho meu formulário, certo? Então, o que eu faço? Eu crio um formulário que é um objeto dessa classe, por isso que eu falo de instanciar, né? Então, é como se eu estivesse criando um formulário, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, form igual. Aí, qual que é o nome do formulário? Animal form. Ponto nada. Abre e fecha aspas. Só isso, tá? Aí, bom, a gente sempre fala nas aulas, quando tem, mas reforçando, então toda vez que você quer passar uma informação para a sua página HTML, né, uma informação do Django que você processou, que nem aqui é o caso, a gente usa, pode ser outro nome, tá? Que é igual aquela coisa do padrão. O context, ele tem que só ter esse formato igual e abre e fecha chaves, isso. E aí eu vou passar o que? O formulário, né? Informe aqui. Aí ele tem que fazer o que agora? Chamar minha página, terminando minha página HTML, request, vou pôr não, tem que ter um nome, né? Animal.html. E aí aqui eu coloco o context. Beleza, aí para eu criar a página, eu vou copiar uma já aqui para a gente ser mais rápido. Vou criar a página cadastrar animal. Esse formulário especificamente, ele, digamos que combina mais com isso. Aí eu só vou mudar aqui. Beleza, aqui, eu já explico, tá? Calma, não entre em pânico. Normal.html. Vou por só alterar aqui, ó. Cadastrar animal. Aí. Bom, beleza. Bom, aí então o que eu fiz? Eu criei lá a URL, que é o meu path, minha rota, né? Apontando para a função, gerando meu formulário, chamando o cadastro animal. Chego no cadastro animal, tenho a minha página normal, com as minhas tags aqui, né? No caso, chaves. No caso aqui não coloquei o title, sem problemas. Usei só o div. E aí, isso aqui é padrão, tá? Aliás, isso eu já tive muito problema por esquecer de colocar isso aqui. Isso aqui é a questão de segurança, né? É a forma que o browser consegue proteger os seus dados. Porque quando a gente fala de form, a gente está falando de envio e, né, recebimento de informações. Tanto que a gente tem que informar o método aqui, ó, o método post. E aí que assim, eu não coloquei cadastrar usuário, em nada, também tem tag login, vou até alterar aqui, só pra, né, ficar coerente. Mas aí o correto seria ter um action, que aí é onde você vai chamar a função, porque a gente criou a função que chama essa página. Olha como que eu criei meu formulário. Isso aqui é a tag do HTML. Padrão Python de segurança para o formulário. Este é o meu formulário. Form.s underscore underline p. É exatamente assim, tá? O que ele vai fazer com isso? Vocês vão ver a mágica, que linda. Eu vou deixar para surpresa. E é isso. Então ele vai chamar a função, vai ver qual é a página que é essa e vai trazer que é essa. Agora a gente tem que criar um link, né? Vou colocar aqui no home.
Galera, ó, uma coisa aí que não estava previsto na aula, né? Problemas, mas acontece. E aí eu achei legal dividir aqui com vocês, porque isso é algo. Eu não gosto de falar mal do Python, né? Mas assim, é uma falha, eu acho, da linguagem, assim como todas têm. E é questão mais. Bom, eu não vou entrar no mérito. O que acontece? Apaga tudo, ó. Vamos embora. E eu gosto de vir até aqui, ó, e apagar aqui. Tem gente que fala que só o outro funciona, então, mas por via, só não apaguem o init, tá? Aí agora eu vou vir em usuários, migrations. O migrations, então, o que que é, né? São arquivos que ele vai gerando ao longo de todas as migrações que você vai fazendo, todas as alterações. Então, às vezes é isso, ele dá umas inconsistências, sabe? Vamos ver, né? Às vezes eu vou fazer, não tem nada a ver. Ah, eu mudei o nome, né? Só para vocês não ficarem perdidos, né? Eu acho que no início, quando é difícil diferenciar, puta, ela errou, não, bug do sistema. Então acho legal dar uma atençãozinha. Lá, o cadastro animal form is not defined. Normalmente é porque você esqueceu de, aqui fica faltando salvar. Esqueceu de importar aqui, ó. Tá vendo que eu importei categorias form animal form. Todo objeto, né, que você usa, que a gente acaba esquecendo. Olha lá que legal. Não é um formulário lindo, maravilhoso, mas sempre com CSS. Mas ele traz, ó, exatamente os campos, ó, é nome, valor. Ó, se eu digitar, opa, não devia ser, mas aí ele não aceita vírgula, aceita. Ó, aí você, né, ele aqui dá essa opção também, né? E o outro, então assim, é sem segredo, né? Eu espero que, deixa eu voltar aqui na apresentação. Salvar o vídeo, então vai ficar no próximo vídeo, né? E é isso aí. Obrigada. Eu estou voltando, espero que tenham gostado. Sugiram, comentem. Agradeço. O curtir de vocês para mim é o maior agradecimento. Mas também não precisa agradecer não, viu? Só falei brincando. E é isso aí, galera. Sigam o vídeo 10, playlist Short Classes Python com Django, criando formulários de forma simples, porque isso aqui que a gente viu aqui, você pode criar qualquer tipo de formulário. E a gente ainda viu os tipos de campo diferentes. É só na sigla. Até a próxima. Até lá.